Olá, querido! Seja bem-vindo ao quadro Sabedoria em Páginas. Hoje nós estamos encerrando essa jornada com o livro escrito por Tim e Kate Keller com o nome O Significado do Casamento. Nós vamos iniciar hoje o 8º capítulo, que é o último, que tem como tema o sexo e o casamento. Glorifica a Deus pela sua vida, que tem acompanhado nossos conteúdos, porque, como eu tenho dito nos outros episódios, se você está aqui assistindo esses vídeos, é porque você decidiu investir em conhecimento para abençoar e edificar o seu casamento, tá? Mas antes de nós começarmos os comentários do 8º capítulo, você que tem acompanhado os episódios, talvez você ainda não se inscreveu no canal Casa Lugar de Deus. Então eu queria convidar você nesse momento a estar se inscrevendo no canal, curtindo desde já o episódio, compartilhando esse episódio com outras pessoas, porque isso é muito importante. Quanto mais pessoas assistirem esses conteúdos, eles também serão amadurecidos nessa área tão preciosa que é o relacionamento conjugal. Então vamos lá, vamos começar esse mergulho no 8º capítulo do livro O Significado do Casamento. Eu vou iniciar com os comentários a partir da página 267, onde Tim Keller escreveu da seguinte forma: o propósito do sexo é entregar-se por inteiro para a vida toda. O coração pecaminoso, contudo, deseja usar o sexo por razões egoístas e não para expressar uma entrega total, de modo que a Bíblia estabelece diversas regras em torno dele para que possamos usá-lo da maneira correta. Podemos resumir a ética cristã sobre o sexo da seguinte forma: o sexo é para ser usado no casamento entre um homem e uma mulher. Na página 268, Deus não apenas permite o sexo no casamento, mas o ordena com veemência, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de 3 ao 5. Essa parte que eu destaquei, se você perceber, Tim Keller não começa apresentando as regras do sexo, mas ele começa apresentando o propósito do sexo no casamento. E isso muda completamente a nossa conversa sobre o sexo no casamento e até mesmo fora dele. Tim Keller começa a nos direcionar dizendo que o propósito do sexo no casamento é muito maior do que o prazer. Nós lemos na página 267, onde Tim Keller diz: o propósito do sexo é entregar-se por inteiro para a vida toda. Ou seja, biblicamente o sexo não é apenas uma satisfação física, uma descarga de desejo e nem simples conexão emocional momentânea. O sexo é uma linguagem de aliança e ela comunica com o corpo o que nós falamos nos votos no dia do nosso casamento. Eu sou completamente seu, eu sou exclusivo seu, de forma permanente. Por isso que o sexo aponta para algo maior que o momento. Algo, querido, que gera uma entrega integral, duradoura e comprometida. Aí Tim Keller vai para outro ensino. Ele fala que o problema não é o sexo, mas é o coração humano, o coração egoísta. Você lembra dos outros episódios que nós falamos do nosso coração que é egoísta, buscando sempre nossas próprias necessidades? Pois é. E essa área também alcança de forma errada o sexo dentro do casamento. Keller faz uma análise honesta do coração. Ele fala o seguinte: o coração pecaminoso deseja usar o sexo por razões egoístas. O que significa isso na prática? Olha, longe de Deus, nós podemos usar o sexo para consumir prazer sem nenhum tipo de compromisso. Nós podemos usar o sexo para sentir controle, poder, até mesmo pertencimento, ou fugir, querido, de dor, solidão. Nós podemos usar o sexo apenas por uma satisfação individual. Nesse contexto, o sexo deixa de ser uma doação para se tornar algo de uso próprio. Ou seja, eu deixo de me entregar por inteiro para você, mas eu uso você para me satisfazer, para satisfazer as minhas próprias necessidades. Por isso que a Bíblia nos apresenta algumas regras dentro do sexo no casamento. E o objetivo disso é simplesmente proteger o verdadeiro significado. Nesse momento, Tim Keller nos apresenta um ponto fundamental. Não é que a Bíblia nos apresenta limites com a intenção de desprezar o ato sexual. Pelo contrário,
É porque ela leva o sexo muito a sério, demais para banalizá-lo. As normas bíblicas, elas servem para proteger a profundidade do sexo, para proteger o nosso corpo, o nosso coração, de forma integral para o nosso cônjuge. E para finalizar essa primeira parte destacada, Tim Keller nos lembra algo muito interessante. Ele diz que o sexo no casamento não é apenas permitido, ele é ordenado pela palavra de Deus. Lá na página 268 que nós lemos, Tim Keller diz o seguinte: Deus não só permite o sexo no casamento, mas o ordena com veemência. E logo em seguida ele faz menção da passagem da Escritura Sagrada em 1 Coríntios, capítulo 7, onde mostra que o sexo no casamento é parte do cuidado mútuo que um cônjuge tem para o outro. É uma expressão de serviço, de amor, de doação, de proteção contra o egoísmo e o isolamento. No casamento cristão, o sexo não é sujo. Ele é muito bom, ele é prazeroso, ele é extremamente necessário e profundamente espiritual. Porque ele treina o casal viver aquilo que o Evangelho nos ensina de verdade. Entregar-se completamente ao outro, entregar-se pelo bem do outro. Se nós fizermos um resumo dessa primeira parte, Tim Keller está tentando nos dizer que sexo é poderoso para ser tratado apenas como entretenimento. Sexo foi criado para expressar nossa aliança de uma vida inteira em relação ao nosso cônjuge. E dentro do casamento, ela é um instrumento de muito amor, de unidade e de santificação. O problema não é que a Bíblia restrinja o ato sexual. O problema é que nós queremos que o sexo seja sem custo e sem entrega total. E por isso que Tim Keller diz que se nós vivermos assim, isso não vai terminar bem. Vamos continuar agora na página 283. A grande preocupação de cada cônjuge não deve se obter prazer sexual, mas de proporcioná-lo. Em resumo, o maior prazer sexual deve ser de ver o seu cônjuge sentir prazer. Mas quando você atinge o ponto em que causar excitação no outro é o que mais excita você, está praticando este princípio. Ainda na página 283, eu destaquei um testemunho pessoal de Kate Keller. Ela diz o seguinte: quando paramos de nos preocupar com o desempenho e começamos simplesmente a tentar amar um ao outro no sexo, as coisas começaram a progredir. Deixamos de nos preocupar com o que estávamos obtendo e começamos a dizer: o que podemos fazer para oferecer algo ao outro? Tim Keller nos apresenta um princípio central do sexo no casamento: o sexo como entrega e não como consumo. Nós citamos uma frase de Tim Keller dizendo o seguinte: a grande preocupação de cada cônjuge não é ser obter prazer sexual, mas de proporcioná-lo. E ao citar isso, Tim Keller está indo direto ao coração do problema do sexo na cultura moderna. Sexo virou um espaço de consumo, de desempenho e de autoafirmação. Mesmo dentro do casamento, muitas vezes, a lógica é o seguinte: eu estou satisfeito? As minhas necessidades, elas estão sendo atendidas? Estou recebendo o que realmente mereço? Estou recebendo o suficiente? Keller propõe uma inversão radical desse modo de refletir. O foco deixa de ser o que eu recebo e passa a ser o que eu posso, o que eu devo oferecer ao meu cônjuge. O sexo cristão, o prazer, ele não deve ser arrancado, ele não deve ser exigido e nem mesmo negociado. No sexo cristão, o ato sexual ele precisa ser uma doação, uma entrega voluntária. Nós lemos outra frase impactante do Tim Keller, que ele diz o seguinte: o maior prazer sexual deve ser ver o seu cônjuge sentindo prazer. Queridos, nesse momento, preste atenção, Tim Keller não está negando o nosso prazer sexual. Ele está querendo dizer que o prazer maior, um prazer mais profundo, nasce quando nós desejamos ver o nosso cônjuge sentindo prazer primeiro. E isso faz nos lembrar o quê? O próprio Evangelho. O Evangelho, queridos, nos apresenta Cristo nunca buscando a sua satisfação pessoal. Ele sempre busca atender as necessidades do outro primeiro. Cristo se entregou primeiro. Cristo
nos deu exemplo de entrega e por isso que ele foi glorificado por Deus. No sexo acontece algo semelhante. Quando o prazer do outro passa a ser a nossa prioridade, a intimidade dentro dessa relação conjugal, ela cresce. A segurança, ela só vai aumentar. E o corpo deixa de ser palco de ansiedade e passa a ser um espaço de confiança. Por isso Tim Keller diz, quando causar excitação no outro, é o que mais excita você. Isso, queridos, não é uma técnica, e sim uma formação de caráter. Por que eu falei sobre o palco da ansiedade? Você lembra da citação, ou melhor dizendo, do testemunho de Kate Keller? Eu vou lembrar você. Ela diz o seguinte: quando paramos de nos preocupar com o desempenho e começamos simplesmente a tentar amar um ao outro no sexo, as coisas começaram a progredir. Nesse testemunho de Kate Keller, ela revela algo que acontece em muitos casados, só que de forma silenciosa. Eles guardam isso em segredo. Queridos, acontece muita ansiedade, muita comparação, pressão para funcionar e medo de não corresponder. Por isso que nós falamos agora há pouco sobre o palco da ansiedade. Porque quando o sexo é guiado pela lógica do desempenho, isso sempre vai gerar tensão, frustração, às vezes silêncio e até mesmo distanciamento emocional. Quando nós deixamos de ser guiados pela lógica do desempenho e somos guiados pela lógica do amor, a pressão ela vai diminuir, a nossa comunicação, a nossa transparência ela vai melhorar, o corpo vai estar mais relaxado e aí sim a intimidade ela vai crescer, a segurança e a confiança vão crescer. Em outro momento também, Tim Keller nos sugere algo também muito profundo. Ele diz que o sexo é uma liturgia privada do casamento. Preste atenção na frase. Liturgia privada do casamento. Ele nos ensina de forma repetitiva que o meu corpo exige para servir em amor. O prazer não é algo que eu tomo. O prazer é algo que eu vou oferecer em primeiro lugar. A entrega não vai empobrecer a relação. Pelo contrário, a minha entrega em relação à minha esposa no ato sexual, ela vai aprofundar a nossa comunhão. Por isso, o sexo para o cristão, ele não pode ser egoísta, unilateral, um sexo apressado e centrado na performance. O sexo deve ser mútuo, deve ser uma entrega, sempre buscando atender o outro primeiro. E por fim, para algumas pessoas que nunca querem relacionar o evangelho e o sexo, porque o sexo é sujo e o evangelho é puro, não podemos falar sobre isso, presta atenção. Tim Keller diz o seguinte, que se o evangelho molda o nosso casamento, o evangelho também deve moldar a vida sexual de um casal. Não podemos separar isso. O evangelho é puro e o sexo também é puro se nós seguirmos a direção de Deus para o ato sexual. Você se lembra que dentro do evangelho, Cristo veio para se entregar primeiro. Ele veio para servir primeiro. E quando nós aprendemos sobre o caráter, sobre as práticas de Cristo nessa terra, nós precisamos colocar isso dentro também da nossa relação sexual. Em lugar de ficar pensando como é que a minha esposa, como é que o meu cônjuge vai me servir hoje. Não, eu preciso refletir e pensar como eu posso me doar, como eu posso me entregar melhor para que a minha esposa ou o seu esposo seja atendido de melhor forma. Porque quando isso acontecer, o sexo deixa de ser uma fonte de cobrança, deixa de ser um território para alimentar o nosso próprio ego. E o sexo se torna, querido, um espaço seguro de entrega, de prazer e muita alegria. Quando o sexo deixa de ser sobre o uso e passa a ser sobre a entrega, ele passa a ser verdadeiramente prazeroso e profundamente cristão. Nós vamos agora para a página 284, os últimos comentários do livro. Destaquei a seguinte parte. Se o relacionamento conjugal não estiver bem, o relacionamento sexual também não dará certo. A ausência de compatibilidade sexual talvez não seja falta de aptidão na hora de fazer amor, mas sim um sinal de que há problemas mais sérios no relacionamento. Muitas vezes, se esses problemas são tratados, há uma melhora na intimidade sexual. Por fim, sem sexo, cheio de amor e alegria, o atrito do casamento causará raiva, ressentimento, enrijecimento e decepção.
em vez de ser a cola de compromisso que mantém a união, pode tornar-se uma força desagregadora. Nunca desistam de investir na sua vida sexual. Nessa primeira parte, nós precisamos entender o seguinte: sexo não é um departamento isolado do casamento. Sexo faz parte do casamento e precisa ter atenção como qualquer outra área dentro de qualquer relação conjugal. Por isso que Tim Keller faz uma menção. Ele diz o seguinte: se o relacionamento conjugal não estiver bem, o relacionamento sexual também não dará certo. Queridos, essa frase ela vai contrária do que no nosso mundo, no nosso tempo, diz. O que é que o mundo diz? Se a vida sexual melhorar, o casamento também melhora. Keller diz o seguinte: geralmente é o contrário. Porque na visão bíblica, o sexo não é sobre uma técnica, não é um serviço prestado. Sexo é uma expressão corporal, que é algo que está acontecendo de forma espiritual, emocional e no relacionamento. Por isso que Tim Keller apresenta uma correção muito importante, a chamada incompatibilidade sexual. Essa incompatibilidade sexual, por muitas vezes, não é falta de habilidade, mas um sintoma, querido, de problemas muito mais profundos dentro do relacionamento, que precisam da sua, da minha, da nossa atenção antes da relação sexual. E que tipo de problemas são esses? São ressentimentos não resolvidos, falta de perdão, distanciamento emocional, falta de diálogo, ausência de segurança e confiança e feridas, queridos, acumuladas que nunca foram tratadas. Porque, talvez você vai concordar comigo, se o nosso coração não se sente seguro, o corpo também não se sente seguro a se entregar. Tratar o relacionamento primeiro, isso vai gerar intimidade dentro da relação conjugal. Por isso que Tim Keller faz uma menção cheia de esperança. Ele diz o seguinte: muitas vezes, se esses problemas são tratados, há uma melhora na intimidade sexual. Ou seja, não é começar pelo ato sexual, como se o ato sexual curasse o nosso casamento. Não. Primeiro é curar o casamento. Aí sim, a nossa relação curada, o nosso relacionamento mais com confiança e segurança, isso vai nos gerar um sexo muito mais prazeroso e cheio de alegria. Quando o casal começa a trabalhar a escuta, a comunicação, a reconciliação, a amizade espiritual, que nós já falamos isso em outros episódios, queria convidar você a não assistir somente esse episódio, hein? Assiste os outros também, porque vai ser fundamental para que você, assistindo os outros, coloque isso em prática aqui também nesse assunto da sexualidade. Então, voltando. Se nós começarmos a trabalhar a nossa cumplicidade, o desejo sexual, ele vai surgir com muito mais naturalidade. O sexo vai nascer a partir da confiança, da segurança, da ausência do medo, do respeito do tempo um do outro, da certeza que o cônjuge não está sendo usado apenas para satisfazer o desejo do outro. Não, queridos, mas é uma relação de amor, é uma relação de entrega mútua entre um e o outro. Então essa relação, com certeza, ela vai glorificar a Deus também através dessa relação sexual. Tim Keller vai aprofundando mais e mais sobre esse assunto. Ele diz o seguinte: sem sexo cheio de amor e alegria, o atrito do casamento causará raiva, ressentimento, enrijecimento e decepção. Queridos, isso é muito realista. Porque todo casamento envolve atrito, diferenças, limitações, conflitos, cansaços e até mesmo pecado. O sexo, quando vivido como Deus planejou, ele funciona como uma renovação de aliança, de reafirmação do vínculo e lembrança corporal que nós somos um somente. Por isso que Tim Keller usa uma imagem forte. Ele diz o seguinte, que sexo é a cola do compromisso. Mas ele também faz um alerta bem sério. Se o sexo perde o amor, a alegria, a entrega mútua, ele pode deixar de unir e passar o quê? A separar, a desagregar. Ou seja, sexo sem amor gera frustração, pode gerar ressentimento, e sexo sem conexão vira cobrança e até mesmo rejeição. Por fim, eu destaquei uma frase que é uma frase pastoral. Tim Keller diz: nunca pare de investir na sua vida sexual. Queridos, investir não é algo que vai gerar performance.
Investir não é seguir modismos do nosso tempo, não. Quando ele fala em investir, ele está falando sobre reconciliação, ele está falando sobre um diálogo honesto, de oração juntos, de cuidado emocional, de pequenas demonstrações de amor no dia a dia, na nossa vida ordinária, na vida comum que todos nós temos. Porque, queridos, a vida sexual, ela não se sustenta somente sobre a cama, no sofá, na cozinha, não. Queridos, a nossa vida sexual ela se constrói ao longo da semana, nas atitudes diárias, no tratamento, nas palavras, na graça diária. Você já ouviu muitas pessoas falarem, olha, o sexo salva muitos casamentos quebrados. Porém, Tim Keller nos ensinou algo diferente. Tim Keller disse que um casamento curado fortalece a intimidade sexual, não ao contrário. Sexo é dom de Deus e serve para aprofundar a união conjugal e não para encobrir feridas. Quando o amor é restaurado, o corpo aprende novamente a se entregar nessa relação. Queridos, assim nós encerramos essa jornada de quase 2 meses, onde comentamos todos os capítulos do livro Significado do Casamento, escrito por Tim e Kate Keller. Eu quero agradecer aqui a sua atenção e a sua companhia. E mais uma vez glorifico a Deus, porque você tem decidido investir parte do seu tempo em assistir conteúdos como esse, que vai nutrir o seu casamento à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho de Cristo. E com certeza isso vai trazer para o seu casamento, para a sua vida, muitos frutos abençoados. Eu espero te ver nos próximos episódios, nos próximos conteúdos que nós vamos colocar no ar, tá bom? Então que Deus te abençoe poderosamente.